Pai do Senhor, meus amados irmãos, queria compartilhar com os irmãos a nova revista da EBD, que vai falar da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o livro mais lido do mundo, é o livro mais confeccionado, mais traduzido do mundo. É a Palavra de Deus que é vida, é força, é a palavra de Deus que transforma. É o único livro capaz de mudar radicalmente a vida de uma pessoa, como mudou a minha, como mudou a vida de milhões de pessoas. E neste trimestre deste ano novo, 2022, o domingo já foi a primeira lição. Eu queria compartilhar com os irmãos a autoridade da Bíblia. Todos os domingos nas Assembleias de Deus, geralmente a partir das 8h30, a partir das 9 horas, já tem a escola bíblica dominical. Domingo é o dia em que nós escolhemos, geralmente, para adorar ao Senhor. Logo cedo, com uma aula, e no domingo à noite, nós estamos na casa do Senhor Jesus. Então, na primeira lição, a autoridade da Bíblia, que você possa ser um amante da escola dominical, criar seus filhos, incentivando, motivando aí a escola dominical, você e toda a sua família. O texto áureo, no Salmo 119, é um salmo riquíssimo, lindo, que fala muito da palavra de Deus. É o maior salmo da Bíblia e vai dizer o seguinte, o versículo 1: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Essas pessoas vão ser as pessoas mais felizes da terra. As mais felizes, aquelas que trilham este caminho pautado na palavra do Senhor. A verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, na introdução, logo no começo da revista, você pode adquirir em PDF. Se você não tiver, você pode até comentar aí no vídeo. E aí eu vou dar um jeito, pego o seu WhatsApp, mando para você o PDF deste exemplar da revista, para você poder acompanhar todos os domingos. Glória a Deus, é uma bênção. Na introdução vai dizer o seguinte: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em quem? Quem é o autor da Bíblia? Foi uma pessoa? Foi um homem? Quem foi que escreveu? Ela é inspirada por Deus. O autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo, que inspirou aproximadamente 40 homens, entre reis, entre escravos, entre judeus, até o próprio Lucas, que não era. Ele é um dos escritores dos evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés escreve, Davi escreve, Salomão escreve. Tem aí vários e vários escritores. Louvado seja o nome do Senhor. Com a mesma essência, todos foram inspirados pelo mesmo Espírito. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela tem a mesma essência, ela provém de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. É o que Deus quer para a humanidade, é o que Deus quer para o homem, porque ela provém de Deus. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Mas foram homens que escreveram. Sim, Deus conta exatamente comigo e com você para levar a palavra de Deus a toda e qualquer criatura. Então, homens ali escolhidos pelo próprio Deus, eles foram ali escrevendo, e perceba na dificuldade, não tinha papel como esse no começo, né? Não tinha papéis, não tinha canetas, começaram-se a escrever em pedras, em folhas, em pergaminhos, em folhas de árvores. E aí livros, né, eram guardados, pessoas perseguiam, enfim. Ao decorrer de toda a lição, nós saberemos mais sobre este livro
maravilhoso. A origem da Bíblia é o ponto 1 da nossa lição. A origem, como surgiu a Bíblia, a revelação divina. Da onde partiu a origem, né? Nós temos hoje exemplares, as cópias, né, originais foram perdidas, mas copistas, né, fiéis ali, as escrituras sagradas foram escrevendo, foram traduzindo para outras línguas, e nós hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, nós temos um acesso muito fácil no celular, tem Bíblia, né? Na internet você coloca lá um versículo, aparece todas as traduções que você quer. Nós temos uma facilidade muito grande de ter a Bíblia Sagrada, diferente de muitos outros países por aí que não têm a mesma facilidade. Então, a origem. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. A origem não vem de um pensamento, de uma inspiração humana, algo que ele queria ali traduzir, não. A inspiração, ela vem do Espírito Santo, que é Deus. Paulo também reforça este comentário e afirma que a mensagem, ela vem do alto. Também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sobre a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui um desses textos, quando o Pedro, né, escreve ali. Pedro, um pescador iletrado, não tinha ali conhecimentos científicos, não tinha estudado, era um simples pescador, mas Deus o inspirou a escrever. Ele tem 2 epístolas na Bíblia Sagrada escrita. Vamos ver aqui o que ele diz em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, escreveram ali com as suas peninhas, né? Nos papiros, nos pergaminhos, escreveram ali inspirados pelo Espírito Santo. Então a origem veio de Deus. Foi homens que escreveram, mas ela foi inspirada. Cada letra, cada vírgula, cada acento, cada parágrafo, cada livro teve a inspiração no autor divino. Ela é do céu. A Bíblia é do céu. Glória a Deus. A revelação geral. A revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos. Remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade. Todos os governos, todos os impérios que passaram pelo mundo, a Bíblia fala desses impérios, fala deste governo em toda a história. A Bíblia pode ser considerada um livro histórico, tem muitos detalhes na palavra de Deus sobre impérios, sobre governos, mas todos eles só chegam ao trono, só chegam ao governo pela permissão do Senhor Jesus. No universo, item B do ponto 2, no ser humano, criado à imagem e semelhança divina, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus.
A Bíblia revela o caráter moral de Deus. É importante que você abra aí sua revista e acompanhe aqui tópico por tópico para a gente aqui discorrendo, glória a Deus, sobre esta lição tão maravilhosa. Revelação especial é o ponto de número 3. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Deus sempre buscou um relacionamento com o homem. Ele não criou o homem, colocou lá no jardim e foi embora. A Bíblia diz que ele vinha todos os dias para conversar com o homem, dialogar com o homem. Por conta do pecado, o homem se afasta de Deus, mas Deus tem sempre um plano para reaproximar nas alianças que ele faz com os homens, tentando se aproximar, tentando ter um relacionamento. Eu costumo dizer que Deus não criou o homem, criou o mundo e foi embora e deixou aí, vai lá, se vira, né? Não. Deus quer um relacionamento. É por isso, irmãos, que ele deixou tudo escrito na sua palavra. Isso aqui é uma bússola. Quando o homem está perdido, quando o homem não sabe para onde ir, aqui é o caminho, aqui é a palavra, aqui é o norte. Imagine aquele marinheiro perdido no mar, precisa de uma bússola para onde ele ir. Assim é o homem, ele abre a Bíblia, abre um exemplar bíblico e ele vai ver a revelação de Deus. Deus fala através da natureza, fala de forma pessoal com os homens, através de sonhos, né? Através de um sentimento forte no coração e através da sua palavra escrita, meus irmãos. O homem perece, o homem sofre, o homem peca, o homem erra por falta deste conhecimento. Não é o conhecimento, não é a verdade aí da mídia, a verdade de um homem comum que vai libertar, não. Que vai libertar o homem, que vai abrir a mente, os olhos dos homens, de toda criatura, é a palavra de Deus. Só ela, somente ela, a palavra de Deus. Vamos seguir adiante, vamos aqui ao ponto, o tópico de número 2. A Bíblia ela é fundamental. Vamos ver aqui evidências da autenticidade da Bíblia. No ponto 1, evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego authentes, como significado daquilo que é verdadeiro. A Bíblia não é um conto da carochinha, são histórias que aconteceram de fato. Se a Bíblia diz que um homem foi engolido por um peixe, este homem foi engolido por um peixe. Se a Bíblia fala de um dilúvio que aconteceu para tentar corrigir os erros da humanidade, isto de fato aconteceu. Se Deus mandou fogo e destruiu cidades para corrigir o homem, isto de fato aconteceu. Lembrando que na palavra de Deus ela fala dos atributos de Deus, aos quais são o amor, a justiça e a santidade de Deus. Muitos dos homens querem viver em suas vidas de acordo com as suas vontades nas práticas pecaminosas. Quem vive na prática do pecado não tem aproximação com Deus, porque Ele é santo. Como é que eu vou saber disso? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, indo no culto de doutrina, indo na escola dominical, tentando entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos descobrir que Ele não é só amor, não. Ele não é aquele pai que deixa o filho, faz aí tudo o que você quiser e eu assino embaixo. Não é assim que funciona. Tem as regras. Deus não
não é conivente com o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece, abomina o pecado. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando aplicado à Escritura, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Ela dá veracidade, ela é autoexplicativa. Dentre as evidências internas, destacam-se 3 pontos. Você pode acompanhar aí na sua revista. O primeiro ponto, unidade e consciência. No período aproximado de 1.600 anos. Olha aí quanto tempo demorou para nós termos estes exemplares aqui de 66 livros. Por que não tem mais os livros, outros livros que foram escritos na época de Jesus? Pelo simples fato deles se chocarem doutrinariamente com estes livros, com estes 66 livros. Houve-se concílios, houve-se reuniões para se definir quais livros eram ou não inspirados por Deus. Então aqueles que iam de encontro a estes 66 livros que nós temos hoje, a palavra de Deus, ela não poderia se contradizer na sua doutrina, na essência, na justificação pela fé, falar da santidade de Deus, falar que Deus aborrece o pecado, que Deus não é conivente com a idolatria. Todo o Antigo Testamento, toda a Torá, a lei de Moisés, Deus fala claramente que ele não aceita a idolatria, adorar outros deuses. Então todos aqueles livros que escritores da época escreveram falando de adoração a ídolos, esses livros, eles se chocam com os livros inspirados. Então eles ficaram de fora do cânon sagrado. Isso demorou aproximadamente 1.600 anos até se formar esta Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, como eu falei no início, 40 homens inspirados por Deus, ricos, pobres, classe média, classe alta, reis, servos, escravos, judeus, não judeus, muitos homens de diversos lugares do mundo foram ali inspirados por Deus, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente, é firme, é um alicerce firme, é um piso firme, a qual você está pisando. Você encontra veracidade, autenticidade, firmeza na palavra de Deus. E os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Não há contradição, como eu estava aqui a explicar. Não existe contradição na palavra do Senhor Jesus. O item de número B vai falar da ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Sempre que você for ler a Bíblia, você faz uma oração ao Senhor. Antes de ler, pede direcionamento. Depois que você lê, talvez você não tenha entendido ali no momento em que você leu, mas fica meditando na palavra de dia e de noite. Em uma hora do dia, em um momento do dia, o autor vai falar com você, vai te dar a interpretação daquilo que você leu e vai te dar aí um direcionamento para a sua vida. Ler a Bíblia não é jogar ela para cima e colocar o dedo, na hora que cair você pegar e eu vou ler aqui, Deus está falando comigo aqui. Não é assim. Escolha um livro, escolha uma carta, escolha um texto e vá tirando lições ali. Você vai ver que é maravilhoso.
passe a meditar todos os dias. É como o alimento que nós comemos. Nós merendamos pela manhã, almoçamos, jantamos. Assim é a palavra de Deus. Aquele que não se alimenta da palavra de Deus, ele vai ficar fraco. Ele vai passar ali a ser enganado e a ser levado por qualquer vento ali de doutrina. Tudo que o pastor falar, o pregador, aquele pregador famoso, você vai engolir tudo, você vai comer tudo. Quando você passa a ser um estudioso da palavra de Deus, você não come qualquer porcaria. Você vai conferir se o que está sendo falado é verdadeiro, se o que está sendo falado é realmente proveniente do Espírito Santo de Deus, porque ele fala com quem está pregando, ele fala com quem está ouvindo, porque a sua palavra, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús. É só você lembrar da história, quando Jesus para ali, eles estão decepcionados, indo embora para suas casas, e Jesus vai ali explicar desde os salmos, desde os profetas, sobre as profecias, e no finalzinho eles vão dizer: olha, quando aquele homem falava conosco, ardia no nosso coração. E imediatamente eles abrem ali a sua visão, veem Jesus ali partindo aquele pão, e eles vão entender: olha, este aí é o mestre. E eles voltam imediatamente para Jerusalém para falar que Jesus realmente estava vivo. Então essa é a ação do Espírito Santo. Ele fala conosco através da sua palavra. Profecias de eventos futuros. É inimaginável como pessoas 700 anos antes, 800, 900 anos antes, profetizaram acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que ele viria à terra, e ele veio, se cumpriu a cidade de nascimento virginal. Tem tudo isso no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo. Todo o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, descrevendo de forma assim tão maravilhosa sobre o aparecimento de Jesus Cristo. Ela foi super inspirada, pessoas super inspiradas pelo Espírito Santo. Só podia ser Deus para profetizar e todas as coisas acontecerem. A exatidão, item C. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e com muita precisão. Quando o próprio Nicodemos, ele vai falar com Jesus Cristo, ele vai dizer: olha, mestre, nós sabemos que tu vieste de Deus, porque nenhum outro poderia fazer estes sinais que tu fazes. Ou seja, Nicodemos, um grande conhecedor dos Salmos, do Pentateuco, dos profetas, dos provérbios de Salomão, ele muito conhecedor da palavra de Deus, ele tinha certeza que Jesus Cristo provinha de Deus. Profecias anunciadas muito tempo atrás, se cumpriram de forma literal na vida de Jesus Cristo. E profecias que ainda irão se cumprir, elas se cumprirão, porque o céu e a terra vão passar, mas o que está escrito na palavra de Deus não vai passar. Tudo irá se cumprir. Então vamos avançar, vamos aqui ao ponto 2, evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes essas comprovações se identificam e se fundem ao conceito de inerrância, isto é,
que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história, porque é gostoso ler a Bíblia, é prazeroso ler a Bíblia, é maravilhoso ler a Bíblia. Muitas descobertas aí arqueológicas, né? Como por muitos anos duvidaram da autenticidade da Bíblia. Por ela não ter, nós temos apenas cópias. Aqui nós temos uma Bíblia em português, a Bíblia de estudo pentecostal, né? Toda escrita em português. Nós sabemos que os primeiros escritos, eles não foram em português, eles foram na língua dos judeus, no hebraico, no aramaico. Nós temos o Novo Testamento escrito no grego. Não é uma língua brasileira, não é uma língua que eu estou falando aqui neste vídeo. Então precisou-se de quê? De tradutores, precisou-se de quê? De copistas, porque os papiros eles iam se decompondo, né? Durante um tempo, então os copistas iam lá, copiavam de um papiro para o outro papiro, e assim iam fazendo cópias. E por muitos anos pessoas disseram, olha, durante aí uma tiragem dessa de cópias da Bíblia, com certeza houveram muitas mudanças. E agora, em